Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez, especialmente porque estamos iniciando um novo trimestre. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e estamos juntos aqui nos canais da Safeliz para esse ponto de encontro de estudo da Palavra de Deus. Já estamos iniciando um novo trimestre, aqui está a nova lição que tem como título Crescendo em um Relacionamento com Deus, e nós iremos prosseguir na compreensão de aperfeiçoar, aprofundar e fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Eu espero que vocês estejam bem, onde quer que estiverem, estejam sob as bênçãos do nosso Pai Celestial. Eu também gostaria de dizer para vocês que o link que aparece aí, se alguém ainda não fez a sua inscrição, clica nesse link e você vai receber direto no seu WhatsApp notícias, novidades da Safeliz, e o mais interessante e prático é que você recebe o resumão, a lição completa e a lição diária diretamente no seu WhatsApp. Você também terá mais facilidade para postar os seus comentários, fazer os seus pedidos de oração. E eu deixo aqui, como sempre faço, a minha motivação, o meu incentivo para que vocês compartilhem o conteúdo da lição. Eu sei que existem milhares, não é exagero, milhares de pessoas que recebem esse conteúdo. Muitos dos nossos irmãos e amigos que estão inscritos no canal compartilham, e essas pessoas que recebem a vocês o meu abraço sincero, meu carinho. Da mesma forma como dedico àqueles que estão inscritos no canal, dedico também uma palavra de apreciação àqueles que recebem o conteúdo. Espero que nós possamos verdadeiramente, como a lição se propõe, crescer em nosso relacionamento com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, neste próximo trimestre que estamos iniciando agora. Eu quero convidar você a uma palavra de oração, antes de nós irmos para a lição número 1 deste trimestre, o segundo de 2026. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por tantas manifestações do teu amor, por bênçãos recebidas, por teus cuidados e proteção. Peço uma bênção muito especial para toda essa família maravilhosa que se conecta aqui nos canais da Safeliz, para aqueles também que recebem este conteúdo, para que, onde quer que estiverem, sob que circunstâncias estiverem, possam estar sob as tuas bênçãos, sob a manifestação do teu amor. Guia-nos, Senhor, neste trimestre, guia-nos no estudo desta lição, esta primeira lição. Eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vocês sabem que há vários tipos, a casa publicadora que produz a lição da Escola Sabatina oficialmente em português é a única entidade autorizada para a produção das lições. Ela tem vários estilos, tem das lições mais simples às lições mais completas. Eu uso sempre a lição mais completa, que é a lição que contém a lição propriamente dito, ela contém também um guia de estudos para pequenos grupos, ela contém o auxiliar do professor e contém os comentários de Ellen White. E o autor da lição, no caso desse trimestre uma autora, que se chama Nina Atkinson, é um, e o autor do auxiliar do professor é outro. Deixa eu achar o nome dele aqui para dar o crédito. Então, o auxiliar do professor é o Jacques Douhan e a autora da lição, a Nina Atkinson. E nós esperamos, com a ajuda desses dois líderes estudiosos e doutores adventistas, nós esperamos avançar no estudo da lição e ter uma compreensão mais alargada da necessidade, da importância de nós crescermos no nosso relacionamento com Deus. A lição, na introdução geral, ainda não na lição número 1, mas na introdução geral, quero dar aqui uma rápida visão que é escrita pela autora, nos é dito que crescer em um relacionamento verdadeiro e profundo com Deus é a decisão mais importante da vida. Talvez alguém disse, mas se é chover no molhado? Bom, ela vai nos confrontar a respeito de quanto nós estamos comprometidos com este crescimento. Esse assunto influencia todos os outros, ela afirma aqui nessa introdução geral. O relacionamento com Deus, como já mencionado, é o mais importante que alguém pode ter,
mas ele precisa ser cultivado agora. Ele precisa passar por um choque de crescimento agora. O desejo de Deus se relacionar com a humanidade está presente em toda a Bíblia e nós iremos visitar alguns destes textos ao longo do trimestre. O desejo é que, segundo a autora, que estas 13 lições, curtas e objetivas, reavivem o nosso amor pelo Senhor Jesus e o nosso compromisso de buscá-lo com maior intensidade. Eu gostei demais deste voto, deste desejo da autora, que nós possamos verdadeiramente reavivar, renovar, fortalecer o nosso amor por Cristo, o amor que Ele primeiro nos amou e que em resposta por ação do Espírito Santo nós respondemos o amando, e que o nosso compromisso de buscá-lo de forma intensa, prioritária, constante, possa ser reavivado, renovado. Os textos foram escritos, diz a autora, num tom assim mais pessoal, tipo uma conversa direta com o leitor. Por isso que, ao falar de um Deus pessoal, a autora se propõe que todos nós sintamos este Deus bem próximo de nós. E eu gostei dessa ideia também. Será que você tem sentido que Deus está sempre bem próximo de você, mesmo quando tudo não vai bem, mesmo quando coisas que nós não desejamos, como perda, separação, morte, enfermidade, quando estas coisas se apresentam na nossa vida, mesmo assim, nós sentimos que Deus está perto de nós? Nem sempre essa é a realidade. A lição se propõe a enfatizar que Deus está sempre perto de nós, e eu espero que, ao estudarmos juntos esta lição, nós possamos verdadeiramente crescer em nosso relacionamento com Deus, fortalecer a nossa intimidade com Ele, a nossa comunhão com Ele, para que nós, o conhecendo mais e melhor, tenhamos também, como disse Jesus em João 17:3, a garantia da vida eterna. Que seja essa a nossa caminhada proveitosa e abençoada ao longo desse trimestre. Agora sim, chegamos na lição número 1, enfrentando a realidade. Verso para memorizar vem de João 15:9, um dos textos que nós vamos considerar nesta semana nas lições de quarta e quinta-feira. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Eu amo esse capítulo 15, nós vamos dedicar aqui 2 dias da lição para levar em consideração as questões relacionadas a João 15. Mas a lição também, antes de chegarmos de João 15, quarta e quinta, de introdução, domingo, segunda e terça, ela se ocupa da carta à Laodiceia, que está em Apocalipse 3, 14 até o verso 22, será o objeto de consideração nossa desde a introdução até a lição da terça-feira. E aqui na introdução, ela inicia, como ela se propôs, relacionamento direto, fazendo uma pergunta para mim e para você. Como está o seu relacionamento com Deus? Irmãos, antes de respondermos isso, eu fiquei pensando muito nisso. A nossa tendência é achar, não, está tudo bem, ou está tudo mal. Mas vamos pensar um pouquinho. Ela faz as seguintes perguntas. Desdobra. Está firme? Está vivo? Cheio de significado? São palavras que definem o meu e o seu relacionamento com Deus? Ela continua. Você tem investido tempo nessa conexão? E eu vou dizer mais. Tempo de qualidade. Buscando a palavra de Deus, palavra inspirada, conversando com Ele por meio da oração, como se fosse um amigo pessoal. Dá para afirmar isso, que essas duas coisas, tempo de qualidade para a palavra e para a oração, refletem a nossa condição, a sua condição, a minha. Quanto tempo você tem dedicado para essa comunhão com Deus diariamente? Isso é uma questão muito pessoal, a Bíblia não estabelece um tempo. Mas cada um de nós deve procurar a Deus na medida em que o Espírito Santo nos conduz para estarmos nessa comunhão. É certo que em alguns momentos e sob certas circunstâncias, determinadas pessoas necessitam estar mais tempo em comunhão com Deus do que outros possam sentir e necessitar.
mas todos necessitamos. Todos. Pode ser que o seu relacionamento com Deus esteja desgastado. Será que eu estou falando para alguém que está passando exatamente por isso, um desgaste no seu relacionamento com Deus? O que marca esse desgaste? Hoje acontece, amanhã não, depois de novo não, aí dali um pouco sim. Então, será que ele está desgastado? Ele é marcado por essa irregularidade, falta de motivação, de prazer, de contentamento? Ou talvez você esteja num ponto intermediário. Você vê, firme com Deus, desgaste. Ponto intermediário, que a Bíblia chama de mordidão, que nós vamos considerar ao entrarmos aí na carta à Laodiceia. A verdade é que um relacionamento real com o Senhor, diz a lição, muda tudo na nossa vida. A maneira como vivemos agora e a maneira como viveremos na eternidade. Nessa semana ela afirma então que nós refletiremos sobre nosso relacionamento com Deus, o que a Bíblia diz a respeito. E o meu apelo para você, que já tive o prazer de estudar a lição, para poder reproduzir aqui, é que nós possamos estudar a lição com o coração aberto. Não pensando que alguém necessita dessa mensagem, e até mais pessoal, olha, a minha esposa precisa tanto disso, o meu marido precisa tanto disso. Ah, que bom se o meu filho... Não vamos entrar para o estudo da lição desta maneira. Vamos pensar, vamos pedir, Senhor, dá-me sensibilidade para que eu possa reconhecer a minha verdadeira condição e, movido pelo Teu Santo Espírito, além de reconhecer minha condição, eu possa aprofundar, eu possa buscar mais e mais estabelecer conexão contigo, fortalecer este relacionamento. Só avançaremos espiritualmente quando nós encararmos esta realidade do ponto de vista pessoal. Não coletivo como igreja, não congregacional como uma unidade de uma igreja qualquer, e muito menos entendendo que os outros necessitam, os líderes necessitam e eu não necessito. Então esse comportamento está fora de questão. Se você não tiver o coração aberto para avaliar a sua real necessidade, essa lição pouco vai impactar a sua vida. Mas eu espero que ela possa realmente impactar você da forma mais direta e intensa possível. E desta maneira, encerramos aqui a introdução geral da lição e colocamos um ponto final na introdução da lição de número 1, a porção do sábado à tarde. Avançamos então para o domingo, que tem como título Nossa Condição. E o texto, eu vou pedir que a produção aí coloque, né? São os versos iniciais da 7ª carta, a carta à igreja que está em Laodiceia. 14 ao 17. Dizem assim os versos. Vamos colocar aqui nesta versão que eu utilizo sempre, que é a revista e atualizada no Brasil, 2ª edição, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É uma mensagem dura, mas que deve nos fazer pensar e refletir, como eu já mencionei na introdução, sempre do ponto de vista pessoal. A lição nos diz, irmãos, aqui no auxiliar do professor, que nós, nesta lição, nós vamos ter a oportunidade de confrontar a realidade da nossa condição espiritual atual, desse momento. É uma fotografia, é um flash desse momento. Não é
de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, da última semana de oração, da última vez que você atendeu o apelo. Não, é desse momento. A nossa análise dessa condição, diz aqui o autor do auxiliar, será feita à luz da mensagem apocalíptica endereçada ou enviada à igreja de Laodiceia, dos laodiceanos. Essa mensagem constitui a 7ª e última carta às igrejas da Ásia Menor, que são encontradas no livro do Apocalipse. E nós que terminamos de estudar Filipenses e Colossenses, vimos que Paulo também escreveu uma carta a Laodiceia que não foi preservada por alguma razão. Mas aqui nós temos uma carta que não foi escrita por Paulo. Ela foi ditada pelo Senhor Jesus Cristo, dada ao anjo revelador, que entregou a João, e João, por sua vez, escreveu de acordo com aquilo que recebeu do Senhor Jesus e do anjo revelador. O livro do Apocalipse, sempre lembrando, ele utiliza figuras para transmitir as mensagens escatológicas. Então, essa mensagem ela está cheia de figuras. Especificamente, é óbvio que as igrejas literais, com todas as suas características históricas e suas características geográficas, elas são apenas uma representação simbólica de uma mensagem que Deus teve a intenção de entregar para a sua igreja ao longo de todos os tempos. É muito interessante verificar também que essa mensagem aos laodiceanos, ela marca um momento crucial da história do povo de Deus, que é o tempo em que a vinda do Senhor está mais próxima. Ele agora está não somente entregando mensagens às suas igrejas, mas ele está batendo a porta do nosso coração, diz aqui o autor. Espera a nossa resposta ao seu convite. Ele espera a nossa decisão, o nosso posicionamento. E que vamos responder a este Deus maravilhoso? Essa carta à igreja de Laodiceia, ela é uma profecia que prevê a condição espiritual do povo de Deus nos últimos dias. E ela traz também uma exortação de como nós devemos responder adequadamente a esta exortação. Olha aqui que o autor, ele, bem no verso 14, ele é destacado por 3 títulos. Amém? A testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. O autor, aqui na lição, no auxiliar do professor, ele diz que, de acordo com o pensamento hebraico, esta ordem ela está invertida. Vejam que o princípio da criação aparece por último. Então, Deus como Criador, o Deus como uma testemunha fiel e verdadeira, da mesma forma como ele se apresenta lá no início do livro de Apocalipse, e como o Amém, que constitui que expressa uma esperança escatológica do cumprimento de todas as profecias contidas neste livro. Então, a testemunha fiel e verdadeira se refere à presença histórica de Deus, de Cristo Jesus, do Espírito Santo, com sua igreja ao longo da história, do curso da história. E o princípio da criação, uma referência ao nosso Criador. Então, muito interessante essa percepção desses 3 elementos. E aqui um outro detalhe que nós encontramos agora no verso 15, Deus diz, eu conheço as tuas obras. Eu achei isso aqui muito importante relembrar. Não adianta, irmãos, nós queremos enganarmos a nós mesmos, ou enganar-nos, ou enganar a quem quer que seja. Deus conhece a minha vida, Ele conhece o meu coração, Ele conhece as minhas intenções, Ele conhece quem de fato eu sou verdadeiramente. Lembra-se, Jeremias disse, enganoso é o coração. Será que nós estamos vivendo uma condição espiritual de auto-engano? Enganoso o coração? Jeremias 17, 9. Será que eu estou achando, não, eu estou bem com Deus, porque tenho um título, pastor, ancião, tenho um cargo na igreja, isto ou aquilo, porque eu participo das coisas. Tudo isso é bom. Mas será que é isso que define a minha vida espiritual? Quando estas coisas não acontecem, talvez elas até possam, se eu não estou em atividade com a igreja, até possa ser um indicador. Mas o fato de eu estar em atividade necessariamente não significa que eu estou em íntima comunhão com Deus. Não significa necessariamente. Até pode ser
um desdobramento, um resultado dessa comunhão. Por isso, irmãos, que nós não podemos nos enganar a nós mesmos. Nós temos que aceitar esta análise. Deus está dizendo, eu conheço, eu sei quem é você, Hélio Carnassali. Irmãos, vamos rogar ao Senhor. Eu peço isso junto com você, espero que você me acompanhe. Que Deus nos livre da hipocrisia espiritual. E que Deus nos livre também da terrível tentação de querer parecer que nós somos homens e mulheres consagrados e consagradas, santos de Deus. Já mencionei aqui meu querido amigo pastor Josanã, líder do Ministério de Mordomia da nossa sede sul-americana, da divisão sul-americana, e diz, nós temos que ser muito mais do que santos de porta de igreja. Um pastor vai, prega, faz um sermão, pastor, o senhor é um santo homem de Deus. Espera lá, por um sermão eu sou santo? Por palavras que eu disse? Pergunta para minha esposa, pergunta para minhas filhas que convivem comigo, pergunta para as pessoas com quem eu me relaciono, se essa santidade transparece. Então, irmãos, nós aqui somos confrontados com esta realidade. Deus conhece. O auxiliar, ele cita aqui o Salmo 139 de Davi, tu me sondas e me conheces. Irmão, será que nós esquecemos que Deus sabe todas as coisas? Então vamos entrar para este estudo com o coração aberto, para reconhecer as nossas fragilidades, as nossas fraquezas e as nossas necessidades. Aqui também é muito significativo, irmãos, muito significativo. A lição, ela vai dar ênfase nisto, não é? Aqui ainda na lição do domingo eu vou me demorar um pouquinho mais nessa parte. Ela demora um pouquinho mais para definir a condição do povo. E esta condição, ela está aqui no verso 16, que nós já lemos, e no verso 15, no verso 16 e no verso 17. Esse estado de mornidão, ou seja, não é quente nem frio, e a lição vai trazer isso, e Ellen White vai dizer isso para nós, eu vou trazer essa linha que ela escreve, né? Seria melhor fôssemos frio. Eu muitas vezes pensei ao contrário disso. Eu disse, às vezes você vê um grupo de pessoas, antigamente eram jovens, hoje nem dá para dizer que são jovens, eles não entram à igreja, eles ficam ali na porta. A gente diz assim, melhor estarem na porta porque estão mais perto de entrar. Mas a Bíblia não está dizendo isso, não, irmãos. E sabe que eu me assustei com isso? Ela está dizendo, olha, seria melhor que você fosse frio do que morno. Porque pelo menos na frieza você tem uma chance ainda de achar que pode mudar de vida. A mornidão, você não sente necessidade, está confortável, tá bom, está agradável, está gostoso, está frio nem quente, está agradável. Sabe que isso me impactou, irmãos, me pressionou a pensar, será que eu estou nessa da mornidão a ponto de ser vomitado da boca de Deus? Deus não fala isso de quem está frio. Ele está chamando quem está frio. Ele não fala de quem está quente. Ele quer aprofundar ainda mais o relacionamento. Então, Jesus está falando comigo e com você, meu irmão. Cristãos do século XXI, vivendo atropelados por tantas coisas, por entretenimentos, a palma da mão, por falta de tempo para tantas coisas, e nós vamos dedicando tempo para aquilo que a gente acha que deve, que é importante. E aí a gente tem que se perguntar quanto tempo do meu dia eu estou dedicando à palavra de Deus, à minha comunhão com Deus. Quanto tempo do meu dia eu dedico para outras questões. Trabalho. Veja, eu posso ter uma atitude de comunhão que me acompanha ao longo do meu dia, mas dificilmente no meu trabalho, mas dificilmente eu consigo ter comunhão com Deus quando eu estou num entretenimento, aí no celular, num joguinho, sei lá no quê. Ou quando eu estou acompanhando alguma outra programação, um filme, um esporte, eu não consigo ter comunhão com Deus. Ao longo do meu trabalho, eu até me reparo, Senhor, me acompanha, me abençoa, me ilumina. Então, nós precisamos reavaliar realmente. O tempo, ele é um elemento, ele não só diz respeito ao sábado do sétimo dia, esse dia que Deus pede para nós, mas é o meu dia a dia. Então, vivemos dia após dia passando momentos com Deus e pensamos que isso basta, diz aqui a lição. Mas não, nós precisamos muito mais de Jesus do que podemos imaginar.
E essa é outra realidade. Se ao menos fôssemos intensos, diz aqui a autora, em nosso amor e dedicação por Ele, ou escolhêssemos viver longe dele, é o que eu acabei de mencionar, ela também concorda. Para Deus isso seria melhor do que a mornidão. Então vem aqui o conselho. E este conselho que está refletido aqui como compra, e eu nunca havia pensado nisso, irmãos, e a lição aqui abaixo da pergunta 2 vai dar essa ênfase. Na antiguidade, compras quase sempre envolviam trocas. Então, um bem por outro. E é isso que Jesus está propondo para nós, uma troca. Me entrega a sua vida morna, essa vidinha de crente mequetrefe, mais ou menos. Essa é uma expressão bem português do Brasil mesmo, alguma coisa de segunda categoria, né? Jesus, me dá essa sua vidinha espiritual aí, rala, vazia, morna, e eu quero substituir isso. Eu vou fazer uma troca. Eu vou presentear você. Eu vou oferecer em troca o ouro provado no fogo. Vou oferecer vestiduras brancas e o colírio. Então, irmãos, Jesus deseja nos tornar ricos, não aos nossos próprios olhos. E olha que interessante, irmãos. Esta percepção, esta autopercepção de riqueza, ela se traduz em 5 situações. Vamos começar comigo? Infeliz, e nós não reconhecemos. Miserável, pior do que pobre. Pobre, cego e nu. Essa é a riqueza. Quando Deus me vê, e eu ainda estou posando de bacana, estou aqui posando de pastor consagrado, jubilado, reconhecido. No fim, irmãos, o que eu sou? Um infeliz, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Ou seja, eu não sou nada. Mas para Deus eu significo muito. E é este Deus que me considera tanto que está falando comigo. Diz, olha, isso que você acha que é importante, as instituições adventistas que nós nos orgulhamos tanto, o conhecimento doutrinário que nós tanto nos orgulhamos como adventistas de conhecer a Bíblia, que a nossa doutrina reflete a pureza da Bíblia toda, a guarda do sábado, o estado do homem na morte, como todos os irmãos evangélicos pensam de forma diferente, nós estamos pensando de acordo com o pensamento bíblico. Se isso nos enche de orgulho e não nos leva para uma ação de mais humildade, de mais comunhão, de mais responsabilidade com os outros, Deus está olhando para mim e dizendo, olha, você é um infeliz, você é um miserável. Paulo já havia dito isso, olha, se eu prego para os outros e eu não vivo, eu sou o pior de todos, sou o mais infeliz. Então, irmãos, o comentário bíblico, ele afirma para nós aqui que o ouro provado no fogo são as riquezas espirituais oferecidas como o remédio com o qual Cristo deseja tratar a nossa mornidão. As vestiduras, ainda, esse ouro é também considerado a fé. Porventura achará a fé na terra quando vier o Filho do Homem. Essa fé que atua pelo amor. Veja, não é uma fé que isola o indivíduo, é uma fé que move o indivíduo a agir em amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vestiduras brancas em contraste com a lã negra que era produzida ali em Laodiceia, ele contrasta a nudez e a ostentação. A ostentação que no fundo é nudez, uma veste que não vale nada, sendo, portanto, a oferta a justiça de Cristo, as vestes, o linho branco, finíssimo, puro, linho das vestes de Cristo, porque as nossas justiças mesmo não são trapos de imundície. Também ele nos oferece o colírio. Este colírio para abrir os olhos, para que nós possamos enxergar a nossa verdadeira condição. E o autor não mencionou, mas eu vou dizer, olha, se nós pudéssemos inverter, então o colírio é aquele que vai abrir os nossos olhos para ver a nossa situação. Ao ver a nossa situação, eu vejo que a minha ostentação não é nada, eu estou nu. Você já deve ter sonhado alguma vez que você está nu em algum lugar. Eu já sonhei, é uma agonia, agonia. Então, o colírio vem
para nos ajudar. Na verdade, o colírio era um pozinho que diluído colocava-se nos olhos. O comentário bíblico afirma isso, né? E ele tinha poderes terapêuticos. Assim que esse colírio, que é a ação do Espírito Santo, é Ele quem vai nos dar discernimento. Eu começo por aqui, irmãos, esse discernimento precioso que nós tanto necessitamos. Sem Ele, Paulo afirma em Romanos 13, já é hora de despertar do sono, porque a noite vem. Vai avançando o dia, a noite vem, ninguém pode fazer mais nada. Então, meus irmãos, se a ordem inversa do pensamento, como nos títulos da identificação do mensageiro, não é? Vale, então, eu diria, o colírio é aquele que vai nos despertar o olhar para ver a nossa real condição, que estamos nus, nossa ostentação não vale nada, e então, finalmente, eu preciso do ouro, a fé que atua pelo amor, por meio do amor, para poder agir em relação a Deus, em relação ao próximo. Que mensagem! Somente Ele pode fazer isso por nós. E Ele certamente fará. E desta maneira, irmãos, coloco aqui um ponto final na lição do domingo. Indo para a lição da segunda-feira, nós ainda temos 2 pontos, segunda e terça, nesta 7ª mensagem, 7ª carta à Laodiceia. Nosso tempo vai bem avançado e eu vou diminuir um pouquinho agora os comentários, porque ainda temos João 15 para considerar. Então, nós chegamos aqui no versículo 20, depois do conselho 19 e 20, que diz assim, vou pedir para a produção colocar aí para nós. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui, irmãos, nós temos uma repreensão seguida de arrependimento e seguida de uma promessa. Então, Jesus nos repreende para o nosso próprio bem e chama a nossa atenção para que nós possamos nos arrepender. Mas alguém precisa, do que eu vou me arrepender? Irmãos, olha aí de novo, né? Pecado é natureza pecaminosa e são atos de pecados resultantes dessa natureza. Eu posso até passar um dia sem cometer nenhum ato pecaminoso, uma mentira, uma falsidade, um olhar obsceno. Posso passar um dia, mas sem cometer nenhum ato. Mas ainda assim a minha natureza é pecaminosa e como um mecânico que faz boas obras, conserta carros, faz o bem para tanta gente, mas se ele toca em alguma coisa, em uma superfície limpa, ele mancha, assim a nossa natureza pecaminosa. Quando tocamos alguma coisa, ela está manchada pelo pecado. Então, eu preciso desse arrependimento. Não é só por fazer ou deixar de fazer coisas erradas. E nós fazemos, irmãos. Podemos até não reconhecer, mas nós fazemos muito mais do que nós imaginamos. Às vezes nem estamos percebendo que estamos fazendo coisas erradas. Então, esse chamado ao arrependimento, isso é a ação do Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito Santo que convence da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Eu não me auto-arrependo. Todas as vezes que eu sou movido para o arrependimento, eu sou movido pelo Espírito Santo. E quando eu me arrependo, é uma resposta à ação do Espírito Santo. Por isso a lição diz repreensão, arrependimento e recompensa. Nós não gostamos muito dessa palavra repreensão, mas essa palavra tem um sentido de uma expressão de amor de Deus. Deus está dizendo, eu repreendo, eu castigo aqueles a quem eu amo, ou seja, eu me importo com aqueles eu quem estou chamando a atenção, estou tentando despertar, porque Deus quer a nossa salvação. Jesus se importa não somente com você e comigo hoje, mas Ele se importa com o meu destino, que futuro nós vamos ter. Porque Cristo nos ama, Ele nos repreende, Ele deseja ter um relacionamento conosco que possa nos conduzir não a uma fé superficial, mas a uma fé forte, firme, que resulte em atitudes. Aqui ainda o autor indo para o verso 20, né? Tem esse texto lindo, maravilhoso, muitas vezes nós já ouvimos falar sobre ele, já vimos aquelas gravuras, quando Jesus está batendo a porta, não há uma maçaneta pelo lado de fora, né? E eu achei interessante, o auxiliar do professor diz que esses 2 versos aqui, o 19 e 20, iniciando pela ação de amor, existem aqui 7 verbos dentro dessa cultura do 7 em Apocalipse. Vamos ver se nós conseguimos
encontrar os sete. Então, eu repreendo, então o verbo repreender, eu disciplino, o verso disciplinar. Estou à porta, então estou, Jesus está à porta, terceiro, bato é o quarto. Se alguém ouvir a minha voz, né? Então a voz, o falar, eu entrarei, é o sexto, eu vou abrir, a pessoa abre a porta, então eu entrarei em sua casa, é o sexto, e cearei com ele e ele comigo é o sétimo. Olha que interessante. Repreende, disciplina, está à porta, bate, fala, entra e ceia. 7. Dentro aqui dessa cultura do 7 do Apocalipse. Né? Isso é só uma curiosidade. O mais importante é isso, irmãos. E aqui é muita coisa que a gente poderia dizer, né, nesse verso lindo, maravilhoso. E a lição, ela nos ajuda a lembrar que Jesus está esperando com paciência e batendo a porta do meu coração e do seu coração. Jesus não força a entrada. E mesmo se com essa lição você continuar com essa atitude orgulhosa, empedernida, altiva, soberba, dizendo que é o outro que precisa e não você, só a misericórdia do Senhor. Vejam por que é difícil lidar com os de Laodiceia. Porque eles não se movem. Você prega um sermão para uma igreja de 700, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Quantos daqueles vão sentir realmente uma necessidade de arrependimento? Só Deus sabe, só o Espírito Santo é que sabe, porque é Ele que faz esse trabalho. Você faz um apelo, pouca gente atende. A maioria não sente necessidade. Deus tem que ter muita misericórdia de nós, irmãos. Começar comigo, muita misericórdia. Esta imagem, Jesus batendo a porta, desejando cear, revela o tipo de relacionamento que Cristo deseja ter com cada um de nós. Quando você se encontrar com Jesus face a face, quando você lançar a sua coroa aos seus pés, ao lado dos milhões que estarão o adorando de todos os séculos, inclusive dos anjos, você vai olhar para trás e vai ver que tudo que nós passamos não foi nada comparado com a eternidade que Ele nos oferece. Irmãos, nem consegui pôr aqui o pensamento de Ellen White, o tempo não vai permitir, mas que lição preciosa. Dessa maneira colocamos aqui um ponto final na lição da segunda-feira. Estou aqui com 37 minutos, não saí da segunda-feira, nunca cheguei a esse ponto. Vamos ver se Deus me dá uma capacidade agora de objetividade, de avançar em poucos minutos, extraindo o néctar de cada uma das lições. Então, aqui a lição entra para a terça-feira, dando título como Amor Eterno. Depois de descrever a nossa indiferença, Jesus então vamos ler aqui o verso 21 e o verso 22, ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, aqui no parágrafo central da lição da terça, diz que o mais impressionante é que Jesus compreende a nossa mornidão. E Ele sabe e entende a nossa indiferença, não porque Ele tenha sido assim. O Hebreus 4,15 diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça, mas como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado, mas Ele se identifica conosco. Ele viveu aqui entre nós, Ele compreende a nossa luta contra o pecado, contra as tendências herdadas e cultivadas, e Ele quer fazer de mim e de você um vencedor. Esta é a essência da lição da terça-feira. Ele quer fazer de mim um vencedor, quer que você e eu sejamos vitoriosos, que aceitemos as suas ações, que reajamos positivamente ao toque do Espírito Santo, façamos a troca com Ele para podermos desfrutar desta promessa de se assentar com Ele no seu trono. Ah, irmãos, que glorioso será isso. Que Deus os abençoe, que essa seja a nossa realidade, que marchemos para desfrutar dessa vitória. E desta maneira colocamos assim um ponto final na lição da terça-feira. Com isso, nós encerramos a carta, a sétima carta, né, a Laodiceia, e vamos para João 15. Irmãos, João 15 é até para mim, assim, um contraste de emoção, porque é um dos capítulos que eu mais amo. Alguns de vocês que já assistiram pregações minhas, reflexões, já me assistiram falar sobre João 15, como eu considero
a importância desse texto. E aqui a ênfase está, e o título é Permanecer, quarta-feira. A autora chegou a dizer que é repetido 10 vezes, pode ser na versão dela, na versão que eu estou usando, que é a revista atualizada, segunda edição no Brasil, 11 vezes aparece do versículo aqui, perdão, estava fora de lugar aqui, deixa eu achar aqui o João 15, agora sim, do versículo 1 até o versículo 11, aparece 11 vezes nesta versão que eu estou usando. E estas palavras ditas por Jesus, irmãos, elas, a ênfase, permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim. E o verso 9, que foi utilizado como verso para memorizar, como o Pai me amou, eu também amei vocês, permaneçam no meu amor. É como se Cristo fizesse um apelo. O que é a essência do permanecer em Cristo? Essa é uma coisa muito importante. Todos nós temos consciência de que sem Cristo não podemos fazer nada. Verso 5 aqui de João 15. Sem Cristo nada podemos fazer. Em termos de salvação, irmãos, lembre-se isso, em termos de salvação, em termos de santificação, em termos de graça e perdão, sem Cristo não há nada para nós de vida espiritual. No mundo material, no mundo dos negócios, da sabedoria, você pode lograr êxitos diversos, separado de Deus. Tem muita gente exitosa, de sucesso, sem Deus. Então, nós não estamos falando de êxito material, de sucesso empresarial, de sucesso acadêmico, intelectual. Não estamos falando nada disso, nós estamos falando de vida espiritual. Sem Cristo não temos nada, não somos nada, nós somos galhos mortos que nem para queimar presta, nem para fogueira presta, tem que ser destruído pelo fogo. Então, meus irmãos, este verso 9, ele é um clamor. E o que é a essência do permanecer? Veja, irmãos, mas permanecer em Cristo não é salvação pela obra de jeito nenhum. É o Espírito Santo que nos coloca nesse sentido de comunhão, nesse sentido de estudo da palavra, no sentido de oração, porque permanecer em Cristo, como é que nós permanecemos em Cristo? Por meio de 4 aspectos fundamentais. Primeiro, então, são todos respostas, sempre vamos lembrar isso. O Espírito Santo está por trás de todas as nossas ações. Resposta. Primeiro, estudo da palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus. Palavra de Deus. Segundo, abrindo nosso coração a Deus, oração. Terceiro, a comunidade de crentes, participando da igreja. E quarto, testemunhando, compartilhando a mensagem. Permanecemos em Cristo desta forma, separando, reagindo à ação do Espírito Santo em nossa vida, separando tempo de qualidade para ouvir, estudar, meditar na palavra de Deus, para abrir o nosso coração a Deus por meio da oração, para participarmos da comunidade de crentes, não só sermos membros nominais, mas termos parte ativa e efetiva. É claro, ressalvem-se as exceções de pessoas impedidas verdadeiramente de ir à igreja, porque lugar de crente é na igreja, meu irmão. Esse negócio de você ser um crente à distância, isso não, mais dia menos dia, isso não vai acabar bem. Então, o lugar de crente é na igreja, junto com a comunidade. Cristo criou a igreja, Ele que estabeleceu a igreja, então nosso lugar é junto dos irmãos. E quarto, participando da missão, participando ativamente do compartilhar essa mensagem. É desta maneira que nós permanecemos em Cristo. E a lição então vem fazendo esse apelo. Se nós pensarmos bem, diz aqui, permanecer em Jesus é um dos antídotos mais poderosos para a condição espiritual de morna de Laodiceia. Olha como ele linka uma coisa com a outra, não é? Então, o amor de Jesus é o elo mais forte que nos atrai a Ele. Sem o amor de Cristo, nada faz sentido. Nada faz sentido. Desta maneira, irmãos, agoniado aqui com o tempo, colocamos um ponto final na lição da quarta-feira. Então, avançamos para a quinta-feira, onde os holofotes são dados e estão postos na seiva que liga o ramo à videira, e o autor então vai dizer, vai dar a sua apresentação, sua convicção de que esta seiva é o Espírito Santo. Diz aqui, às vezes nós estamos apenas parcialmente ligados à videira, mas não nos ligamos a ela de todo o nosso ser. Será que essa é a minha condição? Estou aqui parcialmente, lá um pontinho só. Até podemos ir à igreja, orar, tentar viver uma vida correta, mas por dentro nós nos sentimos secos, esgotados espiritualmente. A verdade é que nós não conseguimos permanecer em Jesus
por conta própria. Essa é a ação do Espírito Santo. Aqui o autor entra, então. Sempre que fizermos alguma coisa, estudo da palavra, oração, igreja, testemunho, reagimos ao que ele já fez por nós e continua fazendo. Então, ele faz aqui uma explicação. Observando como a videira atravessa o inverno, nós descobrimos uma verdade fascinante, diz o autor. Os brotos ficam desidratados, se isolam do sistema de crescimento até a primavera. Quando o solo aquece, as raízes absorvem água, a seiva sobe pelo tronco, alcança os brotos e inicia um novo ciclo de vida. Sem essa seiva fluindo não há crescimento. Sem a presença do Espírito Santo não há crescimento. A seiva da videira é como o Espírito Santo em nossa vida. Irmãos, aqui a metáfora, a parábola da videira é fortíssima. E hoje nós não vivemos sem o celular, né, irmãos? Então, o que adianta um celular sem estar carregado? O que adianta o celular sem essa eletricidade? Então, se na parábola da videira o Espírito Santo é a seiva, na parábola do celular que eu estou colocando aqui por minha conta, o Espírito Santo é essa eletricidade. E é o Espírito que nos move a conectar esse celular. E quando nós conectamos o celular numa fonte de alimentação, seja no computador, seja numa tomada, então essa corrente elétrica que é o Espírito Santo, ele nos enche de vida. O celular pode cumprir plenamente as suas funções. E se ele não estiver suficientemente carregado, ele deixará de fazer várias coisas, porque hoje os nossos celulares são smart, né, irmãos? Não é só para ligar, nem uma rápida ligação eu consigo fazer, nem baixar um videozinho eu consigo, nem assistir um vídeo pequeno eu não vou conseguir, então eu preciso de carga boa, carga completa, para passar com o dia, o meu Deus. Parábola da videira tem a parábola do celular que eu criei aqui por minha conta, não é? Para que nós possamos entender a importância do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos orar mais pelo Espírito Santo, irmãos. Precisamos rogar a Deus a sua presença, o seu batismo. E a lição termina exatamente. O Espírito Santo está conosco aqui na terra para cumprir 4 propósitos. Primeiro, Consolador, prometido por Cristo. Consolador, aquele que está ao nosso lado, é o Paracletos, né? Revelar a Jesus a nós. Ele é o revelador de Cristo. Ele nos ajuda a entender a pessoa de Cristo, convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo, já mencionado, e guiar-nos a toda a verdade tão importante. Dessa maneira, colocamos assim um ponto final na lição da quinta-feira. Chegamos à sexta-feira, irmãos. E o autor, então, aqui eu vou ficar com... Ele coloca 2 parágrafos, né, do Espírito e Profecia, do desejado, e uma observação. Vou fazer a observação e ficar com o parágrafo que está logo a seguir, que estão todos no segundo parágrafo. Assim como os ramos da videira... pode projetar, inclusive, essa parte da lição, por favor, produção. Assim como os ramos da videira crescem devagar, nosso relacionamento com Deus pode também se desenvolver aos poucos, ou dar saltos de crescimento como resultado de uma chuva. Seja qual for o ritmo, e independentemente da quantidade de frutos produzida, precisamos todos os dias da seiva, isto é, do Espírito Santo, para permanecer ligados a Jesus. Esse é o autor. Agora vem Ellen White, Desejado, página 544. Permanecer em Cristo significa receber constantemente de seu Espírito. Uma vida de inteira entrega a seu serviço. As vias de comunicação entre a pessoa e seu Deus devem estar sempre abertas. Como o ramo tira sem cessar a seiva da videira, assim devemos nos apegar a Cristo e receber dele, pela fé, a força e a perfeição do seu caráter. Irmãos, é deste parágrafo que eu tirei as minhas conclusões de que permanecer em Cristo envolve 4 respostas. Ouvir a palavra de Deus, tempo para a palavra de Deus, tempo para a oração, tempo para a igreja, tempo para a missão, para o testemunho. Aqui eles estão presentes. Permanecer em Cristo é receber o seu Espírito. Vida de inteira entrega ao seu serviço. Missão. As vias de comunicação entre a pessoa e Deus devem estar sempre abertas. Ouvir a palavra e fazer-se ouvir por Deus. Como o ramo tira sem cessar a seiva da videira, assim devemos nos apegar a Cristo. E desta maneira, irmãos, eu vou deixar as perguntas para consideração de lado. Colocamos um ponto final na nossa lição da sexta-feira e na lição desta semana e convido você a uma oração para encerramento. Senhor Deus, Pai nosso, abençoa-nos para que ao estudarmos estas lições, que espero sejam muito preciosas, elas signifiquem para nós uma mudança na qualidade da nossa vida espiritual. Que nós possamos crescer em Cristo, nos fortalecer em nosso relacionamento, em nossa comunhão,
em nosso serviço e nossa dedicação à sua igreja. Abençoe esse povo espalhado maravilhoso pelo mundo, Senhor, que se conecta aqui nos canais da Sa Feliz e que recebe o compartilhamento de muitos dos nossos irmãos. Fica conosco, protege-nos e guarda-nos e abençoa-nos hoje e sempre em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço, que Deus nos abençoe. Até a próxima semana. Um feliz segundo trimestre de 2026 para todos nós.